Irmãos, o capítulo 17 do Evangelho de Mateus nos traz a linda e maravilhosa passagem do Monte da Transfiguração. Depois do grande momento de Cesareia de Filipe, Jesus parte com alguns de seus discípulos escolhidos para um monte onde ali mais uma vez seria manifestada a sua glória e esplendor. Aqui, irmãos, importante trazer algumas informações para vocês. Existe uma tradição que relaciona a transfiguração com o Monte Tabor. Porém, é muito pouco provável que este tenha sido o monte escolhido por Jesus. O topo do Monte Tabor era uma fortaleza armada e um grande castelo. Muitos teólogos e estudiosos, tanto do passado quanto do presente, acreditam que a transfiguração não tenha se produzido ali. Para eles, é muito mais provável e correto afirmar que o cenário da transfiguração tenha tido como palco o Monte Hermon. O Monte Hermon estava a 22 quilômetros de Cesareia de Filipe, local onde Jesus Cristo estava no capítulo imediatamente anterior. É uma montanha também muito alta, tanto que pode ser vista desde o Mar Morto até o outro extremo da Palestina. E é nesta montanha que se acredita verdadeiramente tenha ocorrido este evento da transfiguração. Voltando ao texto bíblico. 6 dias depois de terem saído de Cesareia de Filipe, Jesus vai para um monte alto, levando consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. A Bíblia Sagrada nos conta de que ao chegarem lá, estes 3 apóstolos viram a aparência de Jesus Cristo mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E estes 3 discípulos também testemunharam o fato de que Moisés e Elias estavam ali, naquele monte, conversando com Jesus Cristo. Foi então que Pedro se voltou a Jesus e disse: "Como é maravilhoso estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu farei 3 barracas neste local. Uma para o Senhor, outra para Moisés e uma outra ainda para Elias." E estando Pedro falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que dizia: "Este é o meu filho querido, que me traz muita alegria. Escutem o que ele diz." E quando os discípulos ouviram aquela voz, ficaram com tanto medo que caíram de joelhos e, encostando o rosto ao chão, se prostraram. E Jesus Cristo, vendo os discípulos ao chão, vai até eles e lhes diz: "Levantem-se, homens, e não tenham medo." E quando eles se levantaram e abriram seus olhos, Jesus Cristo estava sozinho com eles. E estando eles descendo o monte, Jesus Cristo dá a eles uma ordem: "Não contem a ninguém o que viram aqui hoje, até que o Filho do Homem seja ressuscitado." Foi então que os discípulos perguntaram a Jesus: "Por que os mestres da lei dizem que Elias deveria vir primeiro?" E Jesus responde: "É verdade que Elias veio para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram. Mas o maltrataram como quiseram, e assim também maltratarão o Filho do Homem." Foi então que os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. E quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu os trouxe para os seus discípulos, Senhor, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguem." Foi então que Jesus, provavelmente decepcionado pelo fato daqueles homens estarem caminhando com ele e ainda assim demorando muito para maturarem sua fé, se volta aos seus discípulos e diz: "Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los?" E tendo dito isto, pediu que trouxesse o menino até ele. E estando o menino próximo a Jesus, ele profere uma ordem e imediatamente o demônio sai do menino e ele fica curado. Mais tarde, a Bíblia Sagrada nos conta de que os discípulos chegaram perto de Jesus e, em particular, perguntaram: "Senhor, por que razão nós não conseguimos expulsar aquele demônio?" E Jesus respondeu: "Foi porque vocês não têm muita fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda,
poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que, estando os discípulos reunidos na Galiléia, Jesus se volta a eles e diz em boa voz: escutem o que vos digo. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles irão matá-lo. Porém, 3 dias após, ele será ressuscitado. E a Bíblia nos conta de que os discípulos ficaram muito entristecidos com a notícia dada por Jesus. E quando Jesus e os discípulos chegaram até a cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga os impostos do templo? Ao que Pedro respondeu: paga sim, Senhor, sempre foi pago. E tendo Pedro entrado em sua casa, e antes mesmo que falasse alguma coisa, Jesus Cristo se volta a Pedro e pergunta: Simão Pedro, o que você acha? Quem paga os impostos e taxas aos reis deste mundo? Os cidadãos do país ou os estrangeiros? E Pedro respondeu: os estrangeiros, Senhor. E Jesus replicou: está certo, Pedro. Isto quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente, Pedro. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu e o seu imposto. Perceba, irmãos, aqui apenas um esclarecimento final. No mundo antigo, as nações que conquistavam e colonizavam um outro país jamais pensavam em governar em benefício dos povos subjugados. E ali, Jerusalém, estava sob o jugo romano. Estes conquistadores viam as pessoas dos povos subjugados como apenas instrumentos para tornar as coisas mais acessíveis à sua vida. O resultado disto é que o próprio país de um rei nunca lhe pagaria tributos desde que houvesse países subjugados. Eram as próprias nações conquistadas que carregavam o fardo de pagar os impostos. De modo que o sentido das palavras de Jesus aqui podem ser interpretadas da seguinte maneira: Deus é o rei de Israel e nós somos o verdadeiro Israel. Certamente nós estaríamos isentos de pagar estes tributos. Entretanto, iremos pagá-los, não pela obrigação da lei, mas sim por um dever supremo, como forma de não ofendê-los antes da hora. Te vejo no próximo vídeo. E o capítulo 18 do Evangelho de Mateus nos traz um outro ensino maravilhoso da parte de Jesus. A Bíblia Sagrada nos narra, de forma brilhante, que, tendo os discípulos chegado próximo a Jesus, eles lhe perguntaram: Senhor, quem é mais importante no reino dos céus? E Jesus, chamando para perto de si uma criança, se volta a eles e nos traz um ensino simplesmente maravilhoso, que deve ser aplicado ainda hoje em nossas vidas pessoais. Jesus Cristo falou há 2000 anos atrás, e esta verdade ainda ecoa pelos dias de hoje. Disse o Mestre: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a estas crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essas crianças. E todo aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, lhe digo que estará recebendo também a mim. Quanto a estes pequeninos que creem, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada ao pescoço. Perceba, irmãos, perceba aqui a imensa responsabilidade que todos nós pais temos com relação aos nossos filhos. Voltando ao texto bíblico, seguia Jesus Cristo dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porém é necessário que eles ocorram. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Se uma de suas mãos ou alguns de seus pés
os fazem pecar. Então corte-o e o jogue fora. Pois é melhor para você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem algum de seus pés, do que ter as 2 mãos ou os 2 pés e ser jogado no fogo do inferno. Se um de seus olhos faz com que você peque, então arranque-o e o jogue fora. Pois é melhor para você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os 2 olhos e ser jogado no fogo do inferno. Portanto, lhes digo, cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos dele estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio para salvar aqueles que estão perdidos. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 seguras, pastando, e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso não é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Mas faça isso em particular só entre vocês 2. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, então leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que ordena as Escrituras. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir estas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, então a trate como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se 2 de vocês concordarem na terra e pedirem em oração a mesma coisa, então isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu ali no meio de vós. Foi então que Pedro se aproximou de Jesus Cristo e perguntou: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Devo eu perdoá-lo até 7 vezes? Ao que Jesus Cristo respondeu: Não, Pedro, você não deve perdoar apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu fazer um acerto de conta com seus empregados. E logo no começo, trouxeram um empregado que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar o seu patrão. Foi então que o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e também que fossem vendidos tudo aquilo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e implorou: Tenha paciência comigo, Senhor, e eu pagarei tudo o que te devo. E o rei, se apiedando daquela triste situação daquele homem, perdoou a sua grande dívida e deixou que ele fosse embora. E quando o empregado saiu dali e encontrou um de seus companheiros de trabalho, que lhe devia apenas 100 moedas de prata, ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pagues agora mesmo tudo que me deves. Então seu companheiro se ajoelhou ao chão e, implorando a este homem, disse: Tenha paciência comigo, irmão, e eu lhe garanto que pagarei tudo aquilo que te devo. Mas aquele homem não concordou. Pelo contrário, ordenou que aquele homem fosse posto à cadeia até que pagasse toda a sua dívida. E quando os outros empregados souberam do ocorrido, ficaram revoltados e foram falar tudo ao rei. Foi então que o patrão chamou aquele empregado e lhe disse: Servo mau e perverso, te perdoei toda a tua dívida porque me implorastes. E, no entanto, agora, você que deveria ter tido pena do seu companheiro, como eu tive com você, porém assim não procedeu. E o patrão, decepcionado e com muita raiva, ordenou que prendesse o empregado na prisão, a fim de ser castigado até que pagasse por toda a sua dívida. E Jesus terminou o ensino dizendo: É exatamente assim o que o meu Pai, que está no céu, irá fazer a cada um de vocês, se não perdoarem sinceramente o seu irmão. Sabe, irmãos, a impetuosidade de Pedro nos trouxe muitos ensinos da parte de Jesus.
Disparado, queridos. Pedro era o apóstolo que mais perguntava a Jesus Cristo. Pedro, quando faz a pergunta sobre o perdão a irmãos, e antes mesmo que Jesus respondesse, se antecipa dizendo que deveríamos perdoar até 7 vezes. Na verdade, Pedro estava se julgando um homem muito piedoso e generoso, pois os rabinos da época ensinavam que se deveria perdoar o seu irmão até 3 vezes. Porém, Jesus Cristo, com sua resposta, queridos, demonstra a Pedro o quão misericordioso nosso Deus e o tamanho da nossa imensa responsabilidade quando estamos em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo aqui, mais uma vez, nos ensina uma lição que percorre todo o Novo Testamento, qual seja, o fato de que um homem de Deus deve perdoar para ser perdoado. Quem não perdoa o seu próximo não pode pretender que Deus o perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, porque eles alcançarão misericórdia. Eis um mandamento gigante e lindíssimo da parte de Deus, queridos. Talvez muito difícil para nós, se estivermos longe da presença de Deus e provavelmente influenciados ainda pelo mundo. Mas com certeza, irmãos, com certeza o perdão é algo que Deus espera de todos nós. Deus espera que possamos levar a boa nova de Jesus a toda criatura, mas principalmente que sejamos tão misericordiosos quanto o nosso amado Deus é conosco. Reflita a respeito. Até o próximo vídeo. Irmãos, e os capítulos 17 e 18 do Evangelho de Mateus nos traz como preciosos ensinos algumas boas verdades que devem tranquilamente fazer parte dos nossos dias. Todo verdadeiro cristão precisa necessariamente estar preparado e habilitado para toda boa obra no reino. O evento da Transfiguração, por exemplo, quando Pedro, Tiago e João usufruem de uma experiência sobrenatural com Jesus, nos traz como ensino o fato de que quando Jesus nos entrega algo especial, Ele espera sinceramente que nós possamos cair de cabeça no trabalho e assim cumprir com aquilo que Ele nos designou fazer. Perceba, irmãos, se de fato estivermos em Jesus, então com frequência conseguiremos levar uma vida de paz, amor, relacionamento transformador que muito nos fará bem. No entanto, este bem-estar que nos é proporcionado por meio desta relação com Jesus, em absoluto, irmãos, não pode significar comodismo da nossa parte. Somos chamados para ser tempero, sal, luz para este mundo em trevas. Somos chamados para fazer a diferença, para brilharmos em meio à escuridão, em razão da imensa luz de Jesus que habita dentro de nós. Jesus aqui, irmãos, percebam, também nos ensina de que, embora sejamos cidadãos do céu, temos deveres e obrigações a cumprir neste mundo, como forma de darmos o exemplo aos demais. E esse exemplo precisa necessariamente estar afiançado na figura de Jesus. Portanto, ore a Deus buscando por proximidade a Ele, pois somente assim, próximo a Jesus, as pessoas que estiverem ao seu redor serão impactadas pela presença de Deus que habita em você. Jesus nos diz literalmente, no versículo 3, capítulo 18 deste Evangelho: em verdade vos digo, que se não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrará no reino do céu. Perceba, irmãos, Jesus anseia por um coração como de criança. Jesus anseia por um coração limpo, manso, sem preconceitos, inocente. Pois somente assim conseguiremos estar receptivo às coisas que vêm do alto. Jesus nos convida gentilmente a perdoar os nossos irmãos. Jesus nos convida a sermos diferentes e irmos na contramão deste mundo. O padrão de Jesus, irmãos, é tão inimaginavelmente grande que até pelos nossos inimigos, Jesus nos convida a orar. Sabe, queridos, a maior prova de que existe uma eterna luta entre o bem e o mal, uma eterna batalha entre céu e inferno, reside justamente na verdade de que mesmo Jesus tendo feito tudo por este mundo, mesmo Jesus sendo o homem mais perfeito que este planeta já presenciou, mesmo assim, o crucificaram. Me explique de onde vem essa miséria, irmãos. De onde vem essa miséria da humanidade?
Me explique, por favor, quem está por detrás de toda essa sujeira, de toda essa nojeira, ódios e vaidades. Ou você toma parte nesta guerra e entra para o exército do rei que escolher, ou fica na ignorância, mendigando por este mundo e acreditando nas baboseiras que bem lhe aprouver. Não perca mais tempo, meu irmão. Não perca mais tempo, minha irmã. Se blinde agora mesmo da armadura de Jesus Cristo e venha comigo para o campo de batalha, lutar pela verdade que nos foi revelada por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Te vejo no próximo vídeo.